E fala aí, galera, beleza? Provinha de 2012, prova nova para vocês, começando uma nova prova. É a questãozinha aí, ó, número 1, questão clássica, fotossíntese. Determinadas plantas, quer dizer, o assunto é clássico, a questão não, a questão é um pouquinho elaborada, difícil, gostei, questão linda, tá? Muito bonita. Determinadas plantas apresentam adaptações a locais com altas temperaturas e intensidade luminosa e baixa disponibilidade hídrica. Gente, conhece algum ambiente que é assim? Muito quente, muito sol, pouca água? É onde você mora, isso? Diferentes estratégias adaptativas relacionadas à fotossíntese podem ser encontradas nessas plantas, conhecidas como C4 e CAN. Aponte duas diferenças encontradas entre essas plantas no que diz respeito à fixação do carbono durante o processo de fotossíntese. E aí, minha gente? Planta C3, planta C4 e planta CAN. Ele pediu de C4 e CAN. Vamos fazer um negócio mais completo e vamos falar da C3 também, certo? Bom, plantas, o que diabo é C3, C4 e CAN? Qual a diferença fundamental? Para a gente começar com essa questão, uma revisão bem breve sobre fotossíntese contigo. Vou sair da tela, acompanha aí, olha só. Quando a gente tem fotossíntese, gostaria que você lembrasse de um negócio chamado de fase clara. Beleza? Deixa eu só trocar a caneta aqui. Fase clara. Certo? Bom, essa fase clara também pode ser chamada de fase luminosa, ok? Ou fase fotoquímica. E existe uma outra fase chamada de fase escura. Tudo bem? Que também pode ser chamado de fase química ou fase enzimática. Preste atenção, deixa eu bater um papo contigo aqui, bem rápido. Planta faz fotossíntese durante o dia ou durante a noite? Só durante o dia. Mas Edu, e a fase escura nem é a que acontece à noite? Claro que não. A fase escura acontece durante o dia. Então eu não entendi porque o nome é fase escura. Porque ele depende da fase clara. Certo? Ele não depende diretamente da luz. A fase clara depende diretamente da luz. Certo? Se não tiver luz, não tem fase clara. E a fase escura depende da fase clara, não depende da luz, depende da fase clara, dos produtos formados durante a fase clara. Beleza? Bom, se não tem a fase clara, consequentemente não tem a fase escura, já que não tem o que vai ser não tem o que formar durante a fase clara. Edu, explica melhor? Deixa eu colocar o desenho, dá uma olhada lá, ó. Na fase clara, olha isso aqui, ó. A absorção da luz. Beleza? Aí a planta, por um processo, um mecanismo chamado de fotofosforilação cíclica e acíclica, consegue formar um negócio chamado de ATP, certo? Que vai ser consumido na fase escura. Além disso, essa luz, ela consegue fazer um negócio chamado de fotólise da água. Quebra a molécula de água, libera o oxigênio que você está respirando e os hidrogênios, eles entram aqui na fase clara e vão ser transportados por um transportador, transportado por um transportador, chamado de NADPH, beleza? Na verdade, NADP2H, certo? Que vai ser consumido lá na fase escura. Então, vê se você entende. Só aqui. A fase clara depende da luz, que forma o ATP, fotofosforilação, quebra a água e pega o hidrogênio, joga na fase escura. Então, aqui do lado, ó, se não, se não tem luz, é porque não vai ter nada de ATP, nada lá do hidrogênio, NADP2H. Ou seja, fase escura também não vai acontecer, ok? Deixa eu sair da tela rapidinho. O que está faltando aqui para a gente completar a fotossíntese? Falta, na fase escura, entrar o tal do CO2, ok? E aí eu vou te falar uma coisinha a mais. Fase clara acontece em um local chamado tilacoides, porque são nos tilacoides que a gente encontra um negócio chamado de clorofila, que é uma antena. E a fase escura rola num local chamado de estroma, beleza? Bem mais ou menos assim, tá? Ó, vamos desenhar ele verdinho, ó. Bem mais ou menos assim. O que é estroma, o que é tilacoide? Tem a membrana externa e tem a membrana interna ali do cloroplasto. Nessa membrana interna, a gente tem algumas pilhazinhas, alguns empilhamentos. Esses empilhamentos é o que a gente chama de tilacoide, certo? Clorofila é um pigmento, cara, é um pigmento que está no tilacoide. Então aqui, ó, no meio do tilacoide, a gente tem vários pigmentos. E são justamente esses pigmentos, que são verdes, tá? Não são vermelhos, que vai fazer a absorção ali da energia luminosa. Então deixa eu ver se você entende. Olha só, cloroplasto e clorofila.
Cloroplasto é a organela. Clorofila é o pigmento, é a antena. Então é a anteninha que fica esperando lá a luz chegar. E onde que fica localizado isso? Tilacoide. Você tem antena, você tem luz, tem fase clara. Tem o ATP e tem o NADP2H. Beleza? Isso é a fase clara, isso é a fase luminosa. E a fase escura acontece aonde? Vamos lá de novo. E a fase escura acontece aqui na meiuca. Aqui, ó. Isso aqui, essa meiuca aqui, é o que a gente chama de estroma. Beleza? Que é onde rola a absorção do CO2, consumo disso e consumo disso. O que é que vai aparecer depois ali? Vai aparecer um negócio chamado de C6, H12O6, a glicose vai aparecer. Bom, a glicose aparece e você devolve o ATP, o ADP na verdade, o ADP para ser fosforilado de novo com energia luminosa, e o NAD. E o NADP sem os hidrogênios, já que os hidrogênios vieram parar aqui. Tudo bem? Foi? Bom, resuminho de fotossíntese é isso aí, tá? Basicão para você saber, para você não ir zerado para a prova. Já ajuda muita coisa. Descreva fase clara e fase escura. Tá aí, o que é consumido, o que é produzido, volta o vídeo, pausa e vê de novo e faz o resuminho aí para você. Agora vamos lá, algumas considerações para você pensar a biologia e não decorar a biologia. Planta faz fotossíntese só durante o dia, já aprendeu isso? À noite não tem. Planta respira? Sim, respira. Planta é mitocôndria, pelo amor de Deus. Fotossíntese não é respiração de planta. Fotossíntese é um mecanismo, respiração é outro mecanismo. Pelo amor de Deus, certo? Então a planta faz fotossíntese durante o dia. A planta respira, sim, durante o dia ou durante a noite? Isso, respira de dia e de noite. Beleza, gostei de ouvir. Respiração inconstante. Agora a planta respira mais de dia ou respira mais à noite? Pelo amor de Deus. Tu já viu alguma planta ofegante, filho? Fez isso? Claro que não. A planta respira de forma constante. A fotossíntese é que varia de acordo com a luz. Respiração, ela é constante. Tranquilaço isso, beleza? Só que a prova é muito mais pontual. A tua prova, a UERJ foi bem feliz nessa questão. Ele fala de uma coisa bem pontual. Ele fala de C3, C4 e CAM. Ele quer saber, cara, qual é a diferença de C4 e CAM. Mas eu nunca ouvi falar disso. Vou focar no ciclo de Calvin. O que é ciclo de Calvin? É onde rola a fase escura. Na verdade, pode me tirar da tela. Ciclo de Calvin é onde você vai ter a fixação do CO2, é onde você vai entrar. Então, olha o resuminho pra gente, tá? Mas Edu tá em inglês, eu não sei inglês. Não precisa não, animal. Olha só, C3, C4 e CAM. Qual é a diferença? Foca nessa imagem aí, preste atenção. Cara, o CO2, certo? As duas bolotinhas ali, ó, de oxigênio e carbono no meio, ele vai ser fixado, ele vai entrar no tal do ciclo de Calvin. Isso aqui é a planta C3, localizada ali no mesófilo, no meio ali da folha. Existe uma enzima que faz essa fixação, a enzima chamada de rubisco. Beleza? Essa rubisco, ela vai fazer a fixação desse CO2, e a primeira molécula que vai surgir aqui, ó, é um ácido orgânico que tem 3 carbonos, por isso que é chamado de C3, ou 3 carbonos. Beleza? De forma bem simples, tá? Na planta C4 e na planta CAM, preste atenção o que ele está perguntando, aí continua, tá? A gente vai ter uma outra enzima para fixar o carbono. Ela vai fixar em um ácido orgânico, chamado de ácido málico, que tem 4 carbonos. Aqui, ó, tem 4 carbonos. Por isso que é C4. Resumindo, C3, porque o primeiro ácido orgânico que vai ser formado tem 3 carbonos, certo? E é C4, que é o primeiro que fixa ali o carbono, que pega, que puxa, que guarda, que armazena o CO2, tem 4 carbonos, que é o ácido málico. Bom, e aí muda a enzima, certo? Tanto na planta C4 quanto na planta CAM, a enzima é a mesma. Vou te falar qual é o nome da enzima que faz essa fixação. É uma tal de PEP, beleza? Fosfoenol piruvato carboxilase. PEP carboxilase. Presta bem atenção. Essa PEP carboxilase, ela só tem afinidade, ou tem uma afinidade muito maior pelo CO2 do que pelo oxigênio. A rubisco, ela tem afinidade tanto pelo CO2 quanto pelo O2. Beleza? O que isso implica? Deixa eu falar contigo. Eu tenho uma enzima, PEP carboxilase, que ela vai ter afinidade, que ela vai se ligar com o CO2 preferencialmente e basicamente só com ele. A rubisco não. A rubisco ela se liga tanto com o O2 quanto com o CO2. Então, quem tu acha que é melhor? A PEP ou a C3? Fosfoenol piruvato ou a rubisco? PEP ou rubisco?
Se você pensou em PEP, você acertou. Porque como ela só se liga com o CO2, é o que eu quero na fotossíntese. Cara, imagina uma planta C3 quando o estômago fecha. Um dia muito quente, o estômago fecha. Quando o estômago fecha, cara, deixa de entrar CO2. O oxigênio lá dentro deixa de sair. Então a planta ela começa a perder eficiência fotossintética, porque a rubisco, ao invés de se ligar com o CO2 que está caindo, se liga com o oxigênio. E não tem mais como jogar lá o CO2 no cio de Calvin para fazer a glicose. Beleza? Então ela é bem menos eficiente do que as outras. As outras só se ligam com o CO2. Imagina agora C4 e CAN quando ela fecha o estômago. Fechou o estômago, o nível de CO2 começa a cair, normal, e o nível de O2 começa a aumentar porque você não tem eliminação. Mas, cara, enquanto a C4 e a CAN, PEP carboxilase, não esgotar todo o CO2, ela não vai conseguir se ligar lá com o oxigênio. Na verdade, nem se liga, tá? Ela só tem afinidade com o gás carbônico, por isso é carboxilase. Então, ela vai esgotar todo o CO2 que tem ali e vai jogar esse CO2, mesmo em baixas concentrações, para dentro lá do ciclo de Calvin. Beleza? Foi? Me ajuda aqui, galera. Qual o grande objetivo desse negócio aqui? Ó? É a rubisco pegar o CO2 e jogar ele para fazer glicose. O grande objetivo da C4 da CAN, pegar o CO2, jogar no intermediário que tem 4 carbonos e de novo, e depois, claro, sim senhor, vai rolar uma rubisco aqui, certo? Grava isso, tá? A rubisco está presente nas duas. A diferença é que essa só tem a rubisco, joga direto no ciclo de Calvin. Aqui, ó, também tem ciclo de Calvin, então também tem rubisco. Só que rola o intermediário, que é para você guardar o gás carbônico de uma forma diferente, na forma de um ácido de 4 carbonos, chamado de ácido málico. Beleza, galera? Foi. Então, isso aqui é a diferença. E agora, vamos explicar a questão que ele pergunta o seguinte. C4 e CAN. Qual a diferença? C3, tu acha que é uma planta adaptada a ambiente, a clima muito quente? Não. Sabe o que é uma planta C3? Exemplo, trigo. O Brasil é um péssimo produtor de trigo. Certo? É um péssimo produtor de trigo porque o trigo se adapta muito bem ao ambiente frio. Então o trigo é muito... A gente importa basicamente todo o trigo da Argentina, uma temperatura um pouco mais amena, bem mais amena. Certo? Uma planta C4 é aquela que se adapta à porradaria. Quente, chove, sem chuva, não tem água, não tem pão lá. Abacaxi, por exemplo, é uma planta C4. Certo? E a CAN? CAN vem... CAN ou MAC, tá? O nome da planta. CAN ou MAC é metabolismo ácido das crassuláceas, ou crassulase ácido metabolismo. Olha que pronúncia. É o metabolismo ácido das crassuláceas. O que é isso, cara? Isso nada mais é do que uma planta de deserto, um cacto, por exemplo. Não de deserto, mas uma planta de caatinga, por exemplo. Ambiente muito seco, beleza? Então foca. Muito seco, abacaxi, por exemplo, se adapta muito bem a isso, e um cacto, por exemplo. Agora, qual o objetivo desse negócio todo? Pegar o CO2 e jogar lá no ciclo de Calvin para fazer fotossíntese. Aí a pergunta da prova é, compare C4 com CAN. Me tira da tela e dá uma olhada. Acompanhe na tela aí, ó. C4 e CAN. Cara, qual é a grande diferença? A planta é o local, tá? A planta C4, ela vai fazer a fixação em uma estrutura chamada de mesófilo, que é o meio da folha, beleza? Bundle shear, ó, pronúncia, nada mais é do que células mais internas, da bainha do feixe, certo? São células mais internas que permitem ali, cara, que o CO2 seja mais denalizado e não tem tanto contato com o CO2. Então a diferença fundamental de C4 e CAN é o local. Ele pergunta o seguinte, ó, ele fala duas diferenças, certo? Duas diferenças. Primeira diferença é o local. O local é na célula do mesófilo, uma célula do mesófilo, para quem não está entendendo, ó, epiderme superior, epiderme inferior, aí você vai ter o estômago aqui, o mesófilo esse meio aqui, certo? Essa meiuca. Isso aqui é o mesófilo. E as células da bainha do feixe, cara, são células mais internas, bem aqui no meio aqui, ó, certo? São células mais internas, onde você vai ter a rubisco atuando aqui na C4. Então a primeira diferença é o local da fixação. Isso aqui é no mesófilo. Essa daqui, cara, a fixação acontece em um local e o ciclo de Calvin acontece em outro local. Essa é a primeira diferença. Na planta CAN, tanto a fixação quanto o ciclo de Calvin acontece tudo no mesófilo. Não acontece em células diferentes. Primeira diferença. Segunda diferença, night day. Tá? Enquanto isso aqui só acontece de dia, enquanto tem luz, a planta de deserto, ela abre o estômago à noite, porque está mais frio,
de deserto, de caatinga também, abre o estômago à noite, guarda o CO2 e utiliza ele durante o dia. Então, resumindo, primeira diferença, a fixação e o ciclo de Calvin na C4 em locais diferentes, beleza? Aqui na mesma célula do mesófilo. E a outra diferença, só de dia, aqui fixação de dia e Calvin, ciclo à noite, desculpa, fixação e o ciclo de Calvin de dia, beleza? O resto é igual, aqui ó, as enzimas são as mesmas, fosfenolpiruvato, e você vai ter também ali, cara, a rubícia acontecendo nos dois casos, nos três casos, na verdade. Questãozinha um pouco longa, um pouco difícil, que a gente deu uma passada aí, ó, por toda a fotossíntese para você. Valeu, galera, grande abraço, tchau!